Pode chegar, pastor. Agora é de verdade. Levantamos nossas mãos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É momento, meu Deus, de te agradecer pela vida do pastor Christian, Pai, que está aqui nesse altar, meu Deus, para trazer Tua palavra até a nós. Tua palavra, meu Deus, que venha nos confrontar. Tua palavra que venha nos ensinar, meu Deus, a viver nesse mundo, meu Deus, de tantas aflições, Pai. Que Tua palavra essa noite não saia vazia, meu Deus, da Sua boca, que ela venha entrar em nossos corações e fazer morada, Pai. Por isso eu te peço em nome de Jesus, eu uso ele, meu Deus, como sempre tens usado aqui, meu Deus, como um vaso nas Tuas mãos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço essa noite, que as Tuas bênçãos, a Tua paz, o Teu amor, esteja sobre ele agora em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, amém, igreja. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, se prepare. Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Eu não sei você, mas eu estou muito feliz porque preparei um esboço, irmãos. Deu uma Bíblia que eu tive que me esforçar para botar tudo numa folha. E aí, nos 45 do segundo tempo, de vez em quando Deus faz isso, né? Deus mudou tudo. Então nem vou usar esse papel aqui. Só vou usar ele como eu fiz um resuminho ali atrás, pertinho da pastora Alice. Mas Deus mudou tudo e eu fiquei feliz que Deus mudou, porque lá dentro do meu coração eu queria uma mensagem diferente para hoje à noite. Porque normalmente, né? Não sei, talvez aqui não saibam, mas não sei quantas vezes eu falei isso nesse púlpito. Nós temos o ministério profético, né? A palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 5, que Deus levanta apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. E Deus nos deu o ministério profético. E o profeta, amados, de todos os ministérios, é um dos mais difíceis. Por quê? O profeta é aquele que tem o dedo indicador, né? É aquele que geralmente aponta, bota o dedo na tua ferida e ninguém gosta, né? O pastor é aquele que tem 2 ouvidos biônicos, né? Tem 2 ombros muito largos e ele abre o ouvido para ouvir as tuas queixas, as tuas reclamações, as tuas dores. O mestre, eu também sou mestre aqui nessa igreja que eu dou aula aqui, né? Então o mestre é aquele que ensina. O evangelista é aquele que prega o evangelho. Aqui no Brasil tem um evangelista que se destacou muito, né? Que é o David Leonardo, né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. Até na Netflix o jovem foi parar, né? Então o evangelista geralmente são mensagens motivacionais, mensagens para alcançar as vidas para Jesus. É aquela mensagem que vai fazer com que alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus possa fazer isso. E quem ficou faltando? O apóstolo, né? O apóstolo é aquele que põe o fundamento. O apóstolo é aquele que coloca as bases, os alicerces da igreja. Não vou entrar muito em detalhes disso, porque não é a mensagem da noite, mas cada dos 5 ministérios, cada um tem uma função distinta. E a do profeta eu diria que é uma das mais difíceis, né? Embora também sou pastor, mas tem essa chamada profética, né? E quem conhece os meus pais, eles também não anda muito longe disso, né? São pastores, mas também são meio profetinha, né? Que de vez em quando saem umas palavras assim bem abençoadas, né? Aquela palavra assim que machado que corta pela raiz, né? Mas glórias a Deus que Deus me deu uma mensagem para hoje à noite que vai ser pregada por um profeta, pastor que também é mestre, que também de vez em quando é evangelista. E que certamente vai falar com você. Amém? Eu vou ler e vou convidar você a ler 2 textos nessa noite. O primeiro deles, Romanos, capítulo 12, versículo de número 15. Romanos
Romanos, capítulo 12, versículo 15. E depois a gente vai ler Filipenses, capítulo 4, versículo 4. O almoço lá é rápido, né? Não fugiu do jump, né? Agora tá ligeiro no gatinho. Romanos 12, versículo 15. Vamos ler juntamente comigo? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vamos repetir novamente? Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém? Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Agora põe para nós em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Vamos dizer junto comigo? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos repetir para gravar? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amém? Tema da mensagem de hoje, alegrem-se. Diga para o seu irmão, se alegra aí, meu irmão. Se alegra aí, minha irmã. Aleluia. Amados, o nosso Deus é um Deus festeiro. Quando Ele libertou o povo do Egito, Ele mandou o povo ir para o deserto para fazer festa no deserto, para poder adorar o Senhor no deserto. Então Deus é um Deus que gosta de festa. Isso é tão real que você vai ver na Bíblia pelo menos 5 festas que Deus estabeleceu, né? Festa das primícias, festa de Pentecostes, festa da Páscoa, festa das trombetas, Hanukkah, festa das luzes. Deus é um Deus festeiro. E Ele quer ver você e eu animados. Amém? É interessante que quando a gente estava lá no mundão, né? Essa semana eu estava me lembrando, talvez alguns de vocês aqui não saibam, né? Mas os pastores de vocês, amados, vou entregar o podre aqui hoje à noite, né? Eles já foram o rei momo de carnaval. Sabia disso? Meu Deus do céu, ninguém sabia, né? Papai misericórdia, como dizia o nosso amigo pastor José Fernando, né? Eles já foram o rei momo de carnaval. Então, amados, interessante que quando a gente estava lá no mundão, né, a gente pulava carnaval. Tem mais alguém que pulou carnaval? Levanta a mão aí, crente, fala a verdade. Tem alguém aqui que já bebeu, né, cervejinha, uísque com guaraná, vodka, Campari, né, aquele verdinho, o menta, né? Alguém aqui já cheirou lança-perfume, usou éter, já chegou em casa depois de madrugada bêbado, tão bêbado que não conseguia nem achar a chave na fechadura? Se todo mundo levantar a mão aqui, meu amigo, vai entregar o ouro aqui hoje à noite. O bom é que a casa de Deus aqui, todo mundo ex alguma coisa. E se você ainda não é, eu profetizo que vai ser. Porque aqui todo mundo é transformado, liberto, curado e restaurado. Para a glória de Jesus, amém? Deus faz nova todas as coisas. Mas nossa família, a gente amava pular carnaval. Interessante que quando a gente é lá no mundão, a gente faz festa, a gente dança, a gente pula, a gente brinca, a gente vai, né, para uma partida de futebol que dura 45 minutos, primeiro tempo, mais 45 segundo tempo, e aí tem a prorrogação e você fica lá, né? E aí a gente vem para a casa de Deus, se converte, vira crente, e a gente não sabe mais fazer festa, né? Não sabe mais, muitas vezes, se alegrar no Senhor. Embora que essa igreja aqui, isso não é problema para essa igreja, porque essa igreja aqui gosta de fazer festa, principalmente quando tem aniversário de alguém no dia da célula, né? Já se junta para fazer um churrasquinho, né? Tem alguns aí que eu não vou citar nome, que adora comer o tal do churrasco. Então, o povo gosta de fazer festa. Graças a Deus por isso. Agora o detalhe, irmãos, é que a vida de um cristão, ela não é só feita de festa. Nós também temos momentos de tristeza. Repita comigo, momentos de tristeza. A vida cristã, ela também é acompanhada de momentos de dor. E nem sempre você vai conseguir se alegrar.
nem sempre você vai conseguir se animar. Por quê? Porque eu e você somos seres emocionais. Repita comigo, seres emocionais. E aqui já ouviu a frase, né, ou a palavra, melhor dizendo, que você é um ser humano. Ó, a criança ali falou, dá um aplauso para ela, dá. Tinha que ser uma criança, né? Porque dos pequeninos é o reino do céu. Então, nós somos seres humanos. E diga para o seu irmão, não é pecado ser gente. Pecado é querer ser Deus diante do homem. Amém? Não é pecado ser gente, amado. Seres humanos sofrem. Seres humanos têm TDAH. Seres humanos têm bipolaridade. Seres humanos têm estresse. Seres humanos têm o dia D. Né? As mulheres sabem aquele dia, né? O dia do fluxo de sangue. Aí entra em cena a TPM, né? Mas tem homem que também tem TPM, irmão. Tem homem que quando entra na TPM, o pastor tem a TPM também, a tensão pré-ministração. Atenção pré-ministração. Não queira falar com o pastor ou com a pastora quando ele está preparando lá o esboço do sermão. Aí ele está concentrado ali, baixando a revelação do céu, escrevendo no papel a pregação da noite, concentrado, porque ele tem que fazer, escrever exatamente aquilo que Deus está falando. Aí chega o teu filho, pai, me leva não sei aonde, pai, vai buscar o que, não sei o que para mim, pai, vai comprar não sei o que para mim, vai no mercado. Aí ele diz, não, agora estou recebendo aqui uma revelação, mas pai! Aí já vem a tensão para a administração, você tem que se controlar para não perder, né, o domínio próprio, então o demônio próprio. Então todos nós temos, né, as nossas oscilações. Por quê? Porque somos seres humanos. Ou tem alguém aqui que é diferente? Tem alguém aqui que nunca se irrita? Tem alguém aqui que nunca fica estressado? Tem alguém aqui que nunca perde a paciência? Oh, glória a Deus, tem um monte de crente aqui. Então a verdade é que a gente tem esses momentos, né? Essa semana ainda tive a oportunidade de participar de um velório, né? E muitos aqui participaram, né, do mesmo velório que eu participei, né? Nós nos despedimos da irmã Ana, né? Que era mãe do Gabriel, que foi membro há muito tempo dessa igreja e que é um conhecido de todos nós, né? Eu sou uma pessoa eternamente agradecida ao Gabriel, porque houve um tempo em que eu era pastor lá em Nova Trento, e os nossos apóstolos, Carlos e a apóstola Patrícia, estavam passando um momento difícil em que o Ministério de Louvor da Igreja Batista, na qual nós todos participávamos, o Ministério de Louvor praticamente tinha diluído, né? Muitos irmãos do Ministério de Louvor eram gaúchos, voltaram para o Rio Grande do Sul, e a igreja ficou quase que sem louvor. Então, onde o apóstolo Carlos fez um convite para mim e para minha esposa assumir o Ministério de Louvor em São João Batista. E na época seria enviado um casal de pastores para Nova Trento, que assumiriam o nosso lugar em Nova Trento, para que a gente pudesse socorrer a igreja mãe, por assim dizer, e reestruturar o Ministério de Louvor e também dar suporte para outros ministérios de louvor, porque na época a Igreja Batista da Esperança estava dando cobertura para a cidade de Ilhota, para a cidade de Iguaçu, Governador Celso Ramos, Brusque, São José, com o pastor Regis e a pastora Márcia, Canelinha, os meus pais já tinham sido enviados aqui, e o pastor José Fernando e a Rosa, que assumiram o nosso lugar lá em Nova Trento depois. E a gente tinha essa missão, pastor Ronaldo em Ilhota, a gente tinha essa missão de dar suporte para todos os ministérios de louvor em todas as igrejas. E a gente assumiu o desafio. Só que naquela época, a igreja ficou sem condições de poder pagar o nosso salário. Porque devido à queda de tantos irmãos que voltaram para o sul, a igreja perdeu membros, passou uma crise financeira. E nós chegamos a ficar 3 meses, nós pastores, sem receber salário. Isso todos os pastores na época. Né? E foi aonde que o irmão Gabriel conseguiu um emprego para mim, no Pontão do Calçado, né? E aquele emprego
me salvou, porque eu precisava sustentar a minha família, precisava dar de comer para a minha família, né? Então eu vou ser eternamente agradecido, Gabriel. E aí não tinha como a gente não estar nesse momento de dor, né? Embora que tem pessoas que reagem com um pouco mais de facilidade ao luto, né? Gabriel ali no velório, quem estava lá, viu que Deus usou ele tremendamente. Aproximadamente umas 20 pessoas que levantaram a mão aceitando Jesus, né? Ele fez uma mensagem poderosa lá, várias pessoas aceitaram Jesus no próprio velório da mãe, né? Mas eu sinceramente não quero ter que passar por isso, né? Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento, então em nome de Jesus eu vou subir vivo para a glória com os meus pais, em nome de Jesus, com os filhos, com o neto, se nascer, se der tempo, né, para o neto nascer, porque eu acredito que, eu não sei, amados, mas eu tenho uma sensação que a gente não tem muito tempo nessa terra. Eu já devo ter falado aqui em outras oportunidades, amados, que é a hora de arregaçar a manga é agora, a hora de fazer a coisa acontecer é agora, porque a gente não tem muito tempo. Amém? Mas como eu falava, amados, normalmente em momentos de luto, né, como esse, né, de uma perda, ou outras situações difíceis, né, que o ser humano passa, nós ficamos entristecidos muitas vezes, ficamos chorosos, ficamos abatidos. Nosso ministério, a gente começou uma campanha agora de 21 dias de jejum e oração, e eu estava prestando atenção ali no texto de Daniel, capítulo 10, que vai dizer assim: eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Não diz assim, eu, Daniel, jejuei 3 semanas. Está escrito assim, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Aí ele jejuou, ele orou. Mas a Bíblia diz que ele estava triste. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Seres humanos ficam tristes, amados. A gente vai falar, daqui a pouco a gente vai voltar ali para Filipenses, né? Você vai entender por que Paulo disse para a igreja de Filipenses, 14 vezes na carta de Filipenses você vai encontrar a palavra regozijai-vos e alegrem-se, pelo menos 14 vezes. E Paulo estava escrevendo essa carta dentro de uma prisão, e dentro de uma cadeia, que não era uma cadeia como nos dias de hoje, era um lugar fedido, mal cheiroso. Lá de dentro da cadeia, preso, no cárcere, ele mandou 14 vezes o povo se animar. Porque o povo estava triste, porque vendo Paulo naquela situação, preso, eles não... Imagina, né? Você vê o teu líder, o teu pastor, numa situação terrível, uma situação de dor, preso numa cadeia. É motivo para se alegrar, irmão? Se tivesse uma lei aí do Alexandre de Moraes mandando prender o pastor Dalci, que o pastor Dalci andou falando alguma coisa aqui no púlpito aqui que desafiou as autoridades. E aí ele recebe lá um documento, né? Vai para a cadeia. Vocês iam ficar felizes? Com certeza que não, né? Então essa é a situação da igreja de Filipenses. Estavam tristes, por quê? Porque o líder deles estava preso. Mas lá de dentro da cadeia, Paulo mandou, não é para ficar triste por minha causa. Quero ver ninguém triste. Se alegra, meu irmão. Se anima. Mas voltando à nossa conversa anterior, a verdade é que a vida nos presenteia com momentos de tristeza, momentos de dor. Se isso que eu estou falando não fosse verdade, você não iria ler lá em Eclesiastes, capítulo de número 3. Vamos ler junto? Vamos lá, abre lá. Pregação da Maria na célula do ano passado, né, Maria? Eclesiastes, capítulo de número 3. Vamos ler? Quem tem Bíblia aí? Abre a sua Bíblia aí. Se tiver algum visitante aqui que não me conhece, esse moço doido que está falando aqui, é o pastor Christian, o filho mais velho do pastor Dalci, da pastora Mena. De vez em quando ele chama eu aqui para falar, para entregar um recado para essa igreja. Na verdade, para a igreja de Jesus, não é porque só existe uma única igreja. Eclesiastes capítulo de número 3, a palavra de Deus vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado,
E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Olha só, tem tempo de chorar aí na tua Bíblia? Tem tempo de prantear aí na tua Bíblia? E aí, amado? Será que eu posso chegar para uma pessoa que está vivendo um tempo de chorar e você chegar e dizer assim para ela: ô meu irmão, você nunca leu na Bíblia o texto de Abacuque? A irmã Daiane cantou aqui no culto na última semana. Ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta, e não haja gado nos currais, as ovelhas sejam exterminadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você não leu isso na Bíblia, meu irmão? Como é que você está triste aí? Como é que você está batido aí? Levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A gente até usa a Bíblia, irmão, para tentar levantar o camarada que está quase no fundo do poço. Só que às vezes a nossa sensibilidade é zero. Usar a Bíblia para tentar levantar alguém sem amor e sem compaixão, amado, o que a Bíblia diz? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando falta compaixão, quando falta empatia, quando me falta sensibilidade, quando eu esqueço que eu estou lidando com um ser humano, eu pego a Bíblia e eu viro uma metralhadora de versículos motivacionais. Mas às vezes aquela pessoa não está precisando de um versículo motivacional. Às vezes aquela pessoa está precisando que você chore junto com ela, que você tire um tempo da tua vida para chorar com ela. Mas pastor, tu acabou de dizer que é para se alegrar. Mas antes de eu ler o texto de se alegrar, eu li Romanos 12, 15. Coloca para nós na tela de novo aí, meu irmão. Alegrem-se com os que se alegram, mas também chorem com os que choram. Quem aqui ouviu falar de um amigo de Jesus que era irmão de Maria e que tinha uma outra irmã chamada Marta? Qual que era o nome dele? Meu Deus, tem gente bom de Bíblia aqui, né? Qual que era o nome dele? Lázaro. E o que a Bíblia diz quando Jesus chegou no velório de Lázaro? A Bíblia diz que Jesus se alegrou com os que choravam. Está escrito isso na Bíblia? O que está escrito lá? Vamos lá, o versículo mais curto da Bíblia. Jesus, vou repetir, Jesus chorou. Você acredita que eu já escutei crente pregar que Jesus chorou por causa da incredulidade daquelas pessoas que não tinham fé para fazer a mesma coisa que Jesus fez? Você acredita que eu já vi pregador falar isso? Olha, eu sinceramente, eu não acredito nisso. Eu acredito no Jesus que chorou, porque embora ele soubesse que aquele homem iria ressuscitar, ninguém mais do que ele deveria viver exatamente o que a palavra diz que a gente tem que viver. Jesus, ele veio para cumprir toda a palavra. Embora esse texto que a gente leu é um texto do Novo Testamento, mas esse texto que a gente leu de Romanos 12, 15, ele reflete exatamente o comportamento que o cristão precisa ter. Então Jesus, ele viveu o que deveria viver, ele agiu como deveria agir, ele se comportou como deveria se comportar. Ele estava no velório. Ali não é o lugar de fazer festa. Embora que hoje, nós como os cristãos, nós vivemos um outro momento. Porque para nós como cristãos hoje, nós sabemos que todo aquele que morre em Cristo tem a vida eterna. Amém?
Então quem morre em Cristo, amado, não foi para um lugar terrível. O corpo ele vai para um caixão, ele vai para, como é que chama hoje em dia, tem essa, me ajuda aí, o crematório, né? Então o corpo ele vai para o crematório, vai para o caixão e ele se decompõe. A Bíblia diz que vem do pó e volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus. Então se o espírito volta para Deus, o crente tem a vida eterna. Então realmente, no momento atual que nós estamos vivendo, para um crente maduro, que entende isso, que crê nisso, o velório de um crente não deve ser, ou não deveria ser igual ao velório de uma pessoa comum. Quantos estão entendendo? Porque uma pessoa comum que não tem esperança na vida eterna, ela tem mais aqui, só chorar mesmo. Mais o que fazer. É só chorar. E chorar e chorar. Mas para nós podemos se alegrar. Podemos se alegrar. No entanto, é uma faca de dois legumes, né? Porque se você estiver num ambiente ou num velório de cristãos que não têm esse entendimento consolidado, pode ter certeza, a maior parte vai chorar. Vai chorar porque somos seres emocionais. E por mais que eu tenha certeza da vida eterna, por mais que eu tenha certeza que aquela pessoa que eu amo foi morar com Jesus, no mesmo, eu falava com o Gabriel, né, pelo WhatsApp, quando eu fui uma das primeiras pessoas a receber a notícia, porque eu me acordei de manhã cedo, Deus colocou no meu coração, hoje eu vou lá orar pela dona Ana. Eu já estava com esse desejo já há mais de uma semana, e aí eu já tinha pegado o endereço, tudo com o Gabriel, me acordei de manhã cedo e mandei uma mensagem para o Gabriel, eu posso ir lá hoje, dá para ir de tarde, está tudo certo? Mandei o WhatsApp, saí para ir buscar uma marmita, era perto do meio-dia, buscar uma marmita para minha filha e para minha esposa, e aí lá no local da marmita me deram a notícia. Eu tinha acabado de mandar uma mensagem me oferecendo para ir lá orar, né? Mas a prova do Senhor levava. E ali no WhatsApp, então, mandei um WhatsApp para o Gabriel e a única coisa que eu falei é o seguinte: Gabriel, o dia mais esperado para o crente, que é o dia, o tão sonhado encontro face a face com Jesus, não aquele encontro face a face que a gente faz aqui, mas o encontro real, aquele dia que você vai olhar no olho dele, aquele dia que ele vai te pegar no colo, ele vai enxugar toda a sua lágrima. Esse dia mais esperado para acontecer, só tem um jeito, você tem que partir daqui. Então esse dia chegou para a mãe dele. Eu disse, então, só tem essa certeza, nesse momento ela está nos braços do Pai. E eu creio que Deus já vinha preparando ele para isso, né? E ele aceitou, entendeu. Mas como eu falava, amados, por mais que você tenha certeza da vida eterna, ainda assim, nós temos sentimentos e emoções. Então, na hora da dor, na hora de uma falência, na hora de uma perda, na hora de uma queda, na hora de um prejuízo, na hora de uma traição, na hora de um momento de dor. Minha mãe recentemente, né, passou por um momento difícil, né? E então são momentos que normalmente não é para trazer muita alegria, né? Nós podemos chorar, e em algumas circunstâncias, eu diria com toda certeza que nós não só podemos, mas nós devemos chorar. Alguns irmãos aqui que já participaram de outros retiros que a gente organiza aqui, já tiveram a oportunidade de ouvir uma palestra chamada Traumas nos Sentimentos. E aqueles que já ouviram essa palavra sabem muito bem que quando você precisa chorar e você não chora, e quando você precisa rir e você não ri, você pode gerar um trauma nos seus sentimentos. E isso é complicado, você vai gerar um bloqueio. E você começa a se comportar como uma pessoa anormal. E nós, seres humanos, somos programados por Deus, irmãos. Nós somos programados por Deus. Isso é ser normal.
para chorar quando tem que chorar e rir quando tem que rir. Isso é normal. Porque rir quando é hora de chorar e chorar quando é hora de rir, no mínimo, é alguma coisa esquisita. Né? Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. A gente vai ler do versículo 3 até o 7. Do versículo 3 até o 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam. Né? No que a gente exulta? Na salvação que está para ser revelada nos últimos tempos. Embora a salvação é nos últimos tempos, mas no presente. E agora? Enquanto a salvação não chega, enquanto não chega o dia da tua salvação, embora no presente, quantos aqui estão vivendo o presente? Estamos no presente, no passado e no futuro, crente. Estamos no presente? Está todo mundo no presente aqui comigo? Então você não está no passado nem no futuro, né? Segura aí. O futuro vai chegar, o passado já passou. Duas estratégias de Satanás. Ou ele te prende com a mente presa no passado e você nunca tem um presente bom e por isso seu futuro vai ser terrível. Ou outra estratégia de Satanás, fazer você ficar ansioso para um futuro que ainda não chegou, aí você também não vive o presente. Nós estamos no presente. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Eu tenho que aprender a viver o presente. O que diz ali no presente? Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Olha aqui para mim, Pastor Cristo, o que significa ser contristado? O que você acha que significa ser contristado? Né? É você ser levado a ficar triste por várias provações. E para que são essas provações? Eu acho até que eu já li esse versículo aqui outra vez. Para que são essas provações? Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quem pegou, começa a aplaudir o Senhor Jesus. Só quem pegou. O que a Bíblia está dizendo aqui, amados? Que Deus permite várias provações na vida de um crente. Mas não está dizendo aqui que é poucas, não. Está dizendo que é várias. Ele entristece a gente. Ele permite você ficar triste muitas vezes. Porque Deus quer nos levar sempre a um nível de fé acima da média. Por que Deus quer nos levar no nível de fé acima da média? Porque, amados, se eu e você for igualzinho uma pessoa comum, por que uma pessoa comum vai querer estar aqui com a gente? Por que uma pessoa comum vai querer estar na igreja? Então Deus quer nos levar a um nível de fé ao ponto de você começar a conseguir se alegrar até nos momentos de dor. Por quê? Eu preciso separar a alegria de felicidade. A felicidade, ela depende de circunstâncias. Se eu fiquei desempregado, estou triste. Ganhei um emprego, estou alegre. Aumentou meu salário, fiquei alegre. Baixou o salário, fiquei triste. Furou o pneu do carro, fiquei triste. Comprei um carro novo, fiquei alegre. A felicidade depende de circunstâncias, mas a alegria não depende de circunstâncias.
A alegria, ela é fruto do Espírito. A palavra de Deus diz em Gálatas 5 que a alegria é fruto do Espírito. E lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria, ela já está dentro de nós. E Deus quer fazer com que essa alegria venha para fora. Mas torna a repetir. Deus não quer que a gente seja um robô. Se você estiver vivendo um momento de chorar, eu torno a repetir. Se for um momento de chorar, não tenha medo de chorar. Não sei aqui quem já estudou, já viu na internet sobre as 7 fases do luto. E tem uma das fases do luto, depois quem não viu ainda e tem curiosidade, né? Dá um Google lá, né? Dá um Google e leia lá na internet as 7 fases do luto. E a gente sofre lutos não só de perdas físicas, a gente sofre luto também, às vezes, outros tipos de luto. E tem uma fase do luto que é a fase do chorar. Normalmente não é a primeira fase. Porque normalmente a pessoa que entra em luto, ela tem um primeiro momento ali que é como se fosse um momento de anestesia. Ela fica meio que anestesiada. Ela fica até com as emoções paralisadas por um tempo. Mas vai chegar a fase do chorar. E nessa fase do chorar, se a pessoa não chorar, ela vai gerar um trauma nos sentimentos. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque hoje, amados, muitas pessoas não têm essa informação, aí ela vai lá, procura um psiquiatra, e o psiquiatra enche a pessoa de remédio. E ela começa a tomar remédios fortíssimos que sedam os sentimentos. E aí o momento que era para você chorar, você não chora. Por quê? Você está sedado. Você está dopado de medicamento. Como é que você sabe disso, pastor Cristian? Porque eu já tomei esses medicamentos. Eu já tive depressão. Eu já tomei remédio para depressão. E quando você toma um remédio para depressão, você fica dopado. Você não consegue ter sentimentos. Você fica equilibrado. Tem gente chorando perto de você, está tudo ok. Tem gente rindo, está tudo ok. Como se você tivesse tomado uma anestesia. E você não consegue agir como uma pessoa normal. Quanto estou entendendo o que Deus está querendo falar? A Bíblia diz, em Filipenses, capítulo de número 2, que versículo 6, Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todo joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo aqui que o meu Jesus, o seu Jesus, se fez homem. Então, a partir de hoje, quando alguém dizer assim, Deus não tem sentimentos, Deus é espírito, então Deus não tem sentimentos. Então se eu tenho que imitar Deus, então eu também tenho que agir igual a Deus. Eu não posso ter sentimentos. Eu não posso chorar, eu tenho que ficar estável. Ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam terminadas. Alegria. Semblante sério. Não chore. A minha Bíblia diz que o meu Jesus se fez homem. E se Jesus se fez homem, irmão, se Jesus chorou na morte de Lázaro, Deus está querendo ensinar para a gente de uma maneira definitiva que não é pecado ser homem. Se você for ler o texto de Abacuque, põe para a gente aí Abacuque. Abacuque capítulo de número 3, versículo de número 17. Versículo de número 18, Abacuque 3, 17 e 18.
ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Agora, coloca aí na versão Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu pergunto para quem é bom de língua portuguesa aqui: alegrarei é presente, passado ou futuro? Alegrarei é o quê? Futuro. Por que é futuro? Por que, amado? Oi? Porque tu vai se alegrar. Não tem sã consciência que cria. Você tem uma manada de criação de ovelha, você tem uma criação de gado, Vitor. Aí você perdeu toda a tua criação de gado numa enchente, perdeu toda a criação de ovelha né, que nem aquele caso do Gadareno, né? O caso do Gadareno, Jesus Cristo resolveu expulsar o demônio daquele cara possesso e mandou aquela capetada toda para um bando de porcos, e aqueles porcos se precipitaram ao mar. Jesus deu um prejuízo financeiro para aquela família que estava criando porcos, irmão. O prejuízo foi grande, porque motivação errada. Judeu não pode comer carne de porco, muito menos comercializar, mas isso é uma outra pregação, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Mas isso é uma outra pregação. Jesus quebra financeiramente a pessoa que está com motivação errada, fazendo coisa errada na hora errada. Mas isso é uma outra pregação. Então Jesus também quebra. Então, amado, quem que sã consciência, você passa por uma perda, você tem um prejuízo financeiro terrível, você vai se alegrar? Quem consegue? A alegria está dentro de você. Eu falei aqui, a alegria é fruto do Espírito. Mas ninguém consegue se alegrar, ninguém consegue se animar. Eu vou festejar agora que a enchente levou todos os meus gadinhos. Eu vou festejar agora que deu um incêndio, que nem aconteceu um incêndio lá na fábrica da empresa que eu represento. Deu um incêndio e queimou um galpão todo. Vou chamar todos os funcionários agora e vou fazer uma festa porque pegou fogo no galpão. Não tem, irmão. Em sã consciência ninguém faz isso. Momento de dor é momento de tristeza. Então eu quero crer que o verbo correto aqui, eu me alegrarei. Porque no momento da dor, no momento do impacto do luto, no momento do impacto da perda financeira, no momento do impacto da traição, no momento do impacto do abandono, no momento do impacto onde você recebe uma notícia que teu filho sofreu um acidente de trânsito, né? No dia que chegou aquela famosa notícia, né, irmã Alice? Que o irmão Marcelo sofreu esse acidente de trânsito aqui no Trevo. Aqui, agora é um trevo, antes não era trevo, né? Aqui em Canelinha. Será que quando chegou a notícia para a irmã Alice, vou fazer uma festa? Meu filho foi morar no céu, amém? Glória a Deus, foi morar no céu. Mas eu vou fazer uma festa? Tem estômago para isso? Eu tenho força humana para fazer isso? Não tem, irmão. Ninguém tem. Porque você é ser humano. Por mais que você sabe que a pessoa vai morar no céu com Deus. Então eu me alegrarei. Porque é futuro. O profeta Abacuque, ele está dizendo o seguinte: olha, ainda que dê tudo dando errado, ainda que as provas sejam mais fortes, maiores do que as minhas forças, eu vou me alegrar. Eu não vou ficar assim, eu não vou me aceitar essa situação. Eu vou me agarrar no Senhor, eu vou buscar força no Senhor, eu vou me animar, eu vou me alegrar. Eu não vou ficar assim para sempre. Quantos lembram aqui quando eu preguei sobre Davi? Que Davi veio de uma guerra e botaram fogo na cidade de Ziglag, queimaram tudo, levaram a esposa, os servos de Davi, levaram tudo cativo. Quantos lembram dessa pregação? O que a Bíblia diz? Que Davi se alegrou no Senhor? Davi chorou até não ter mais forças.
Amém? Davi chorou até não ter mais força. Aí depois, são processos. Primeiro ele chorou até não ter mais força. Depois, ele mandou buscar a escola sacerdotal. Consultou o Senhor. O Senhor disse para ele, persegue a tropa. Aí Davi se fortalece no Senhor. E aí então ele sai para perseguir. São estágios diferentes, processos diferentes. Davi no primeiro dia da notícia, ele já saiu perseguindo a tropa. Não, ele teve que viver cada processo. Primeiro ele teve que digerir a informação, a notícia. Depois ele chorou vários dias. Aí depois se fortaleceu no Senhor. Aí o último processo. Agora eu vou buscar tudo de volta aquilo que o inimigo levou. Quando estão entendendo, dá uma aplauso ao Senhor Jesus. Quero convidar o Ministério do Louvor vai vir aqui para tocar uma música que a gente combinou com eles. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Só queria citar mais uma coisa antes de encerrar essa mensagem, e estar orando pela tua vida. Quantos aqui já ouviram dizer um salmo que diz assim, que Deus tem prazer na morte do justo? Quem aqui já leu isso na Bíblia? Quem já ouviu falar? Que Deus tem prazer na morte do justo. Você sabia que pelo menos 5 traduções bíblicas, essa não é a interpretação correta do salmo? Somente 2, eu pesquisei 7 versões bíblicas, somente 2 é que falam que Deus tem prazer na morte do justo. As outras 5 você vai ficar assustado agora, porque isso não está na Bíblia. Deus não raciocina dessa maneira. A tradução correta é: o Senhor vê com pesar a morte do justo. Por que Deus vê com pesar a morte do justo? Porque Deus chora com os que choram. Jesus chorou. Não pense você, embora que Deus saiba que teu ente querido foi morar com Deus, Deus não fica animadinho, Deus não fica feliz não. Ele fica feliz de receber lá no céu um filho dele? Sim, posso dizer que sim. Mas por você que está aqui na terra, Deus sente a tua dor. Deus sente o teu momento de dificuldade. Deus sente a prova que você está passando. Eu aprendi com a pastora Joyce Meyer. Pastora Joyce Meyer, será que Deus se alegra com o meu momento de dor na prova? Será que Deus tem prazer no meu sofrimento? Pastora Joyce Meyer respondeu: Deus nunca se alegra com o teu sofrimento. Agora, Deus se alegra quando você consegue, no meio do sofrimento, encontrar forças para se alegrar no Senhor, para exultar no Deus da tua salvação e passar de cabeça erguida naquela prova. Isso glorifica a Deus, como a gente leu aqui em 1 Pedro. Embora, eu quero encerrar com esse texto, embora nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Essa provação são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Quando você passa de cabeça erguida diante de uma prova, quando você consegue superar uma provação, quando você consegue atravessar o mar vermelho, quando você consegue superar aquela dor, e você consegue de cabeça erguida glorificar o teu Deus, isso glorifica a Deus. Deus não tem prazer no teu sofrimento, Deus não tem prazer na tua dor, mas quando você dá uma resposta de fé diante da dor, quando você dá uma resposta de fé, de homem de Deus, de mulher de Deus, como Abacuque, a situação para Abacuque não estava fácil. Vai ler a carta de Abacuque inteirinha. A carta de Abacuque começa dizendo: Senhor, eu estou decepcionado porque está tudo tão difícil, é tanta injustiça, o justo está sofrendo, o ímpio está prevalecendo sobre o justo. Aí lá no final, depois que Deus dá uma visão para Abacuque, depois que Deus leva Abacuque para uma outra dimensão, aí Abacuque diz: não, está tudo difícil, não está fácil, mas ainda
que a figueira não floresça, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, eu vou me alegrar, meu Deus. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. Eu vou buscar força, meu Deus, eu vou sair dessa. E eu vou dar a volta por cima. E todos verão o Deus que eu sirvo. Não sabe tocar aquela música, né? Em cima da hora, assim, né? Quando estava aceso no fogo, né? Aquela... Quão grande é o Senhor, meu Deus. Quão grande é o meu Deus. E todos vão dizer... Vou botar o mistério do louvor aí. Bom que agora é tudo online, ele já digita ali no Cifra Code, já baixa ali. É que Deus tinha me dado uma outra palavra, mas já mudou tudo, irmão. Quero convidar você a ficar de pé, amém? É da Soraya Moraes essa música, né? E como é que está para vocês aí? A letra em português, Soraya Moraes? Quão grande? Ah, meu Deus? Sol? Sol maior? Sol maior. Bota na tela para nós ali. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão. Para te lembrar que teu Deus é grande. Aleluia.
curar você nessa noite. Coloca a tua mão no teu peito. Eu não sei como é que você chegou nesse lugar, mas Deus me trouxe aqui para te lembrar, para te dizer que apesar das provações, apesar das dores, apesar dos lutos, apesar das guerras, apesar das decepções, apesar das tribulações, o meu Deus é poderoso para transformar todas essas coisas. O meu Deus é poderoso para escrever uma nova história da tua vida. Está começando um novo ano e Deus é poderoso para reescrever a tua história, para transformar toda essa história de guerra, toda essa história de dor, toda essa história de lutos e batalha, numa nova história, uma história de alegria. Eu quero profetizar que aqueles que não estão conseguindo motivos para se alegrar, eu quero declarar que o Senhor vai estartar um sorriso nos teus lábios. Eu quero declarar que Isaac vai nascer. Isaac vai nascer. Ele vai colocar um sorriso nos teus lábios. O Senhor vai colocar um sorriso nos teus lábios. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a celebrar. Você vai voltar a se animar. Você vai voltar a festejar. Eu quero declarar que esse tempo de luto vai passar. Esse tempo de choro vai passar. Esse tempo de prantear vai passar. E se tiver alguém aqui que já está vivendo o tempo de se alegrar, se alguém aqui já está vivendo o tempo de celebrar, por favor, respeita. Aprenda a respeitar o luto do teu irmão. Aprenda a respeitar o tempo de dor do teu irmão. Aprenda a respeitar a cadência do teu irmão. Aprenda a respeitar o momento difícil da tua irmã. Ou aprenda a se colocar no lugar do outro, a entender a dor do outro, a entender o momento do outro. Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Aleluia. Declare: Ele é grande, Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Não entregou a sua vida para Jesus? Todos aqui já entregaram a vida para Jesus Cristo? Tem alguém aqui que ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, confessá-lo como teu único e suficiente Salvador? Se tiver alguém aqui que gostaria de confessar Jesus como teu Salvador nessa noite, esse Deus grande, esse Deus que é poderoso para transformar a tua vida, se tiver alguém que ainda não fez isso e gostaria de fazer isso nessa noite, levanta a sua mão aí onde você está. Se tiver alguém que ainda não entregou essa vida para Jesus, levanta a sua mão aí onde você está. Tem alguém? Todos já entregaram essa vida para Jesus? Aleluia. Nosso Deus é grande, amados. Eu não sei o tamanho da tua guerra. Eu não sei o tamanho da tua luta. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a prova que você está vivendo. Mas eu quero dizer, o teu Deus é grande. Eu quero te lembrar, o nosso Deus é grande. Ele é grande. Nunca diga o teu problema. Nunca diga para Deus que você tem um grande problema. Mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Você tem um Deus grandão. E se teu Deus é grandão, essa montanha vai se curvar dentro do teu Deus. Aleluia. Essa montanha vai se curvar dentro do teu Deus. O mar vai se abrir. Essa luta vai passar. Essa prova vai passar. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E Ele vai colocar um sorriso nos teus lábios. E você vai voltar a celebrar. Você vai voltar a festejar. Mas não vai ser debaixo de álcool, não.
não vai ser debaixo de cocaína, não vai ser debaixo de maconha, não vai ser debaixo de cervejinha, não vai ser debaixo de éter, não vai ser debaixo de outra perfume. Você vai se alegrar no poder do Espírito Santo, você vai se alegrar na alegria do Senhor, porque essa alegria está dentro de cada um de nós. E apesar da dor, apesar da luta, apesar da prova, eu posso sorrir, eu posso me alegrar, eu posso celebrar, eu vou me alegrar no Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o nome dele. Declare que ele é grande, declare que ele é grande, declare, ele é grande, ele é forte. Aleluia. Declare. Meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, todos vão te ver. Quão grande é meu Deus. Todos vão te ver. Profetizo sobre a tua vida. Todos vão te ver. Quão grande é o teu Deus. Você pode dar mais uma palavra para o meu Jesus. Aleluia. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Obrigado, Senhor, por essa noite, podermos te cultuar, ter nos dado, meu Deus, saúde a nosso corpo, para chegarmos até aqui na tua casa, Pai, te agradecer. Nos leva, Senhor, debaixo da tua paz, nos dê uma semana de bênção e livramento, em nome de Jesus. Amém e amém.